Pessoal, olha aí os meus resultados. Mais de 100 mil reais em 2 plataformas diferentes. E isso em um mês. E eu quero te ensinar como que eu estou fazendo isso trabalhando pela internet. Hoje eu tenho a vida dos meus sonhos. Faço meus próprios horários e só faço o que eu gosto todos os dias. Clica aqui embaixo, vem comigo que eu vou te ensinar como que você também vai fazer isso. Que coisa, quanta loucura teve nessa partida. Agora, a gente sabe que o Flamengo teve esse acidente de percurso, como o Renato mesmo também utilizou essa expressão. Será que ele ouviu o jogo aberto de manhã que a gente falou disso? Acho que sim, também, né? Agora, ele sabe que o Flamengo não poderia baixar a cabeça e transferir uma derrota do Brasileirão, uma goleada no Brasileirão para a Libertadores. E parece que conseguiu, sim, separar muito bem as coisas. Pelo placar, você está coberto de razão, poderia ter sido bem mais, mas um 4-1 é expressivo, a partida com muitos problemas, não é essas ofensas raciais aí que os caras sempre fazem, impressionante. Volta o torcedor e os problemas antigos reaparecem. A gente viu o árbitro até confuso, primeiro ele não viu o pênalti para o Flamengo, depois ele viu, ele teve que tirar o cartão vermelho que tinha dado para o Felipe Luiz, aí depois esse lance com a Arrascaeta e com o jogador do Olímpia, enfim. Foi um jogo com várias coisas, mas que uma coisa que ninguém pode questionar é a qualidade do Flamengo e a maneira como venceu a partida. A intensidade que eles jogam, a velocidade, a forma que quando perde a bola tenta recuperar rapidamente. Ontem era para ter sido um jogo pelo menos uns 8. A Arrascaeta perdeu o gol, o Everton perdeu o gol, o Gabigol perdeu o gol, Mateuzinho perdeu o gol, um monte de gente tiveram a oportunidade de marcar gols e não conseguiram marcar gols. A sensação que fica realmente de era para ter sido pelo menos uns 6, 7 pro Flamengo. Eu lembro que eu falei ontem aqui, quando a gente entrou nesse assunto do Flamengo, que era importante você vencer para não criar já uma situação desconfortável. Você perde no Brasileiro, toma uma goleada no Brasileiro, aí você tem um resultado negativo numa Libertadores, você acaba criando um ambiente de desconfiança desnecessário. Então era importante o Flamengo dar uma resposta e veio da melhor forma, como a gente já estava acostumado a ver antes dessa questão. E sem ironia, sem brincadeira nenhuma, o Internacional teve os seus méritos de vencer o jogo da forma que venceu, porque aproveitaram as oportunidades. Não tiveram muitas? Não. Mas as poucas oportunidades que o Internacional teve, foi competente para fazer a finalização, ponto. Então era importante essa resposta do Flamengo. E ontem a gente viu um Flamengo como a gente estava acostumado a ver antes desse jogo contra o Internacional. Tem um detalhe importante, quando o jogo estava 1-0 para o Flamengo, aconteceu tudo isso. Primeiro, não foi dada a penalidade, mas o árbitro na sequência deu um cartão vermelho para o Felipe Luiz. Quando o VAR chama e mostra que houve o pênalti e o árbitro se convence, vê o lance, ele tem que anular o que aconteceu depois. Então, ele tem que retirar o cartão vermelho do Felipe Luiz. Se ali, com 1-0, que o Olímpia estava criando uma chance no início do jogo, a verdade é essa. E se o Flamengo ali perde um jogador, de repente não tem essa penalidade marcada, poderia ter complicado o jogo. Mas depois disso, o Flamengo facilitou a partida. E quando volta e marca, fica num 2-1, se o Flamengo não faz o terceiro gol, também poderia ficar numa situação também mais desconfortável, o torcedor empurrando o time, enfim. Porque você falou aqui, quando o Olímpia foi quem eliminou o Internacional, você falou de uma bagunça ali, né? De um time que não desiste nunca, que É um time que, na verdade, eles não têm medo de jogar feio, não têm medo de tirar a bola de qualquer jeito. Ontem, o Olímpia estava com a zaga totalmente reserva, sem os titulares. O seu principal jogador, o Pita, que fica na frente, né? Que é o cara mais avançado, também não estava lesionado. Então, o Olímpia já não é um bom time. Sem as suas peças principais, facilitou também para o Flamengo, que não tem nada a ver com isso. Fez o seu jogo, ganhou a partida, mas é um Olímpia que, na minha opinião, com esse 4-1, já acabou, já está eliminado. Porque aqui vai ter que se expor, né? Vai ter que se expor e o Flamengo é isso que ele quer. Ontem, méritos para o Renato Gaúcho, eu gosto de analisar a questão tática, que o que ele fez ontem, ao invés dele pegar e avançar a marcação, ele deixou o Olímpia jogar, que não tem qualidade para tanto, e aí ele pegou o contra-ataque e resolveu as coisas dessa maneira. Quando o Olímpia tem um pouco mais de espaço, o Flamengo teve também espaço para desenvolver a velocidade natural que ele gosta. Então, uma coisa mais inteligente até do Renato Gaúcho. Valeu, parabéns. Parabéns, Renato Gaúcho. Parabéns para você. Nada como um dia após o outro, né, Renato? Valeu. Isso é mérito, virtude, você entender os prós e os contras do time adversário. Realmente o Olímpia, tecnicamente, é um time limitado, mas se entrega muito, corre muito, divide muito a bola e tudo mais. E aí teve esse lance aí que enfim, o Arrascaeta, nesse lance, eu
Não vi intenção nenhuma do Arrascaeta, vi um contato normal ali, óbvio que quando você tem essa gravidade na situação, ambulância, jogador sendo atendido e saindo de ambulância, você fica com essa sensação de que foi pior do que a imagem mostra. Quando eu vi o lance, que é o contato do Arrascaeta com o jogador do Olímpia, ó, esse braço direito dele, ó, no rosto, ó, o movimento do Arrascaeta normal, assim, não vi nenhuma intenção, mas aí teve uma consequência nesse contato. Ali a gente viu que o relatório médico mostrou que teve um traumatismo craniano e ele está sob observação, e o Arrascaeta e o Flamengo já se pronunciaram. Tenho certeza que foi de maneira involuntária, não acho. Pelo contrário, o Arrascaeta não é um jogador que usa esse tipo de recurso, e tomara que dê tudo certo com o jogador do Olímpia, que ele possa se recuperar e que não seja nada demais, porque, na minha opinião, também foi realmente um lance de jogo. Normal. Se não tem toda essa cena corretamente, diga-se de passagem, essa entrada da ambulância, os primeiros socorros, enfim, sei lá, se o cara bota a mão no rosto, levanta, tá tudo normal. Acho que os torcedores teriam um pensamento diferente. Mas aí quando você tem a notícia do diagnóstico, e aí você vê o lance e tal, você fala, pô, será que o Arrascaeta teve... Mas, de verdade, até pelo fato de ter jogado futebol, um lance totalmente involuntário. Agora, a gente mostrou aí toda a questão da ambulância, enfim, mas também mostramos que, ao longo de todo esse atendimento médico, alguns torcedores aproveitaram de uma maneira ridícula, de uma maneira ineficaz, sabe, de gente que não tem o que fazer mesmo. O torcedor estava com tanta saudade de voltar aos estádios, de poder torcer de perto para o seu time. Aí, quando chega, fica provocando os adversários com ofensas racistas e que, pelo áudio, é perfeitamente compreensível, dá para entender muito bem o que eles disseram. E não tem sentido mais isso. É impressionante como a mentalidade das pessoas é preconceituosa e pequena. Isso não muda, Denilson. Passamos por uma pandemia, passamos por um momento crítico para todo mundo, uma doença que não escolhe ninguém, ela quer vítimas, não é? Assim é a Covid-19. E aí as pessoas voltam para o estádio e fazem as mesmas idiotices. Tem que mudar a punição, né? Eu não sei qual que é a regra, a legislação lá do Paraguai, mas você precisa mudar esse tipo de decisão, de punição, porque não... Mais uma vez a gente está falando de um assunto delicado. Só uma coisinha que eu queria falar para não passar batido, até o Charles, nosso diretor, quer que eu acelere aqui, eu tenho que falar do Galo, mas só para não passar batido, o Boca não foi punido pelo que fez no Mineirão, diante dos jogadores do Galo, com um bebedouro de água e que eles arrancaram, as provocações, o que eles fizeram, eles não foram punidos. Quem levou punição naquele episódio foi apenas o presidente do Atlético Mineiro, porque jogou um copo d'água em direção a alguém do Boca. Então a Conmebol não muda, não tem jeito. Galera, olha só, eu tô aqui assistindo esse jogaço da Champions, com essa vista, ó, pra piscina. E eu quero mostrar pra vocês os resultados que eu tô tendo trabalhando pela internet usando robôs. Olha só, vou abrir o aplicativo aqui, ó, em tempo real pra você ver que realmente é verdade, ó. Tô com mais de 170 mil disponível. E eu quero te ensinar como que eu tô fazendo isso, usando apenas um computador, um celular, uma conexão com a internet e usando as estratégias certas. Clica no link aqui embaixo e vem comigo que eu quero te mostrar como.